preparando a restauração. E com o vencimento dos tempos, surge a hora da reposição das coisas no lugar. Aparecem no mundo os trabalhadores da restauração. Eles deviam abrir caminho por entre os dogmas. Eles deviam enfrentar a Inquisição. Eles dariam a vida para conseguir a liberdade de culto e a tradução dos livros sagrados, a fim de que, na hora precisa, a maior eclosão mediúnica se desse na história do planeta. Texto extraído do livro As Curas de Bezerra de Menezes, de Oswaldo Polidoro. Olá, seja muito bem-vindo a um programa Divinista. Em primeiro lugar, você que está aí no aconchego do seu lar, a gente deseja um feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, marido. E pro meu filhão Kainan e pro meu genro Fernando, um grande abraço, primeiro Dia dos Pais para ele. E já apresentando a nossa convidada, manda um beijão pro seu pai, Rafaela. Pai, feliz Dia dos Pais, um beijão. Pois é, a gente deseja a você, ouvinte, muita paz, muita harmonia, tudo de bom nesse domingo, mas que a gente sabe, para continuar durante a semana todas essas benesses divinas, é necessário que a gente esteja vivendo, ou pelo menos tentando viver, com muita força os 10 mandamentos certos, Jorge Rufino. Bom dia, Lelira, bom dia, ouvinte, bom dia, papais pelo Brasil inteiro. Pois é. O programa Divinista é pautado sobre as verdades divinas que sempre foram entregues à humanidade. Isso está na cultura de todos os povos, isso passou por todos os tempos, e essas verdades estão hoje resgatadas e aprofundadas na obra de Oswaldo Polidoro, cujo livro síntese é o Evangelho Eterno. Se você quiser ganhar o Evangelho Eterno, basta ligar para cá durante o programa. Estamos ao vivo aqui na Rádio Mundial e os nossos telefones são 3171-0221. Repetindo, 3171-0221. E aí, opa! Basta dar seu nome e seu endereço completo. Aí você vai ser atendida pela gloriosa Sônia, né? Olha lá! Ou mande uma mensagem de texto para nós aqui no celular, em São Paulo também, 99276-0218. Pois é, nós falamos em verdades divinas, o Jorge falou em verdades divinas. Essas verdades divinas são patrimônio de cada espírito desse planeta. Não pertence a nenhuma instituição, nenhuma religião, nenhum credo, homens ou instituição. Por isso, elas precisam estar ao alcance de todos. Por quê? Porque elas tratam de coisas básicas, da existência de cada um, do nosso processo evolutivo e da sagrada finalidade a que todos nós estamos rumando. E essa sagrada finalidade, Jorge Rufino? É um dia voltarmos a ser Deus, em plenitude de consciência. Todos nós temos as virtudes divinas na nossa intimidade e o objetivo da existência é desabrochar através dos mundos e das vidas. E isso a gente só faz, gente, tendo um comportamento decente com o nosso próximo no dia a dia, em sociedade, no trabalho, em casa, na rua. Não tem outra maneira. É seguir os 10 mandamentos para ter um comportamento decente. E agora, vai pegando aí lápis, papel, caneta, o que você quiser, porque daqui a pouco o Jorge ri, porque daqui a pouco o Jorge vai dar os outros nossos canais de comunicação, porque agora é hora de recordar Momento Saúde na 4ª temporada, a temporada passada, 7º bloco, Apóstolos da Verdade. Glorioso, Evaldo, vamos lá. Certa vez, ouvimos do Mestre que os verdadeiros servidores não fazem das coisas de Deus um meio de vida. Que se desejarem falar em nome da doutrina da verdade, procurem não mentir, não esconder documentos bíblicos, não adulterar conceitos, não praticar a falsa ciência e a falsa humildade. Ensinem a examinar as Escrituras como o verbo modelo mandou e manda. Que cada um faça o que puder dentro dos 10 mandamentos. Certamente, desta forma, estaremos contribuindo para um mundo com menos sofrimentos. Pense nisso e fique com Deus. É isso aí. Enquanto isso, a gente quer continuar aí com a nossa parceria com você, ouvinte. Seu contato, suas sugestões. Mande aí, olha, eu queria que você falasse sobre isso, doutrina, suas perguntas sobre o Evangelho Eterno. Então vamos lá, Jorge Rufino. Os nossos canais. Se quiser mandar e-mail para nós, mandando perguntas, fazendo sugestões ou pedindo Evangelho Eterno, o e-mail é programa@divinismo.org. E no nosso site, a mesma coisa, www.divinismo.org. Lá, além disso, você pode baixar gratuitamente toda a obra de Oswaldo Polidoro. Estamos no Instagram também, né? Se você clicar no Instagram, @divinismo, você tem
muitas informações sobre as verdades que Deus mandou entregar. E tá muito bonito esse Instagram, né? Ele Ah. tá lindão. Tá repetindo lá, @divinismo. Pois é. Então, esse E tem ano... o celular também. Dá o celular, então. 992760218. Isso. E o celular, o que o pessoal faz? Pode mandar para cá uma solicitação para receber, para ganhar, gratuito. Para receber gratuitamente na sua casa o livro O Evangelho Eterno. A gente apanha esse ganha gratuitamente todo o programa, tá bom? Bom, gente, esse ano lá acho que não sei quando, a gente começou aqui uma sessão nova que é o Preparando a Restauração, que, aliás, foi sua ideia. Foi sua ideia, foi ideia da Rafaela. E o objetivo é mostrar a preparação do planeta para a vinda do Kardec, para restaurar a prática mediúnica. Então, a gente já fez um breve passeio pelos principais movimentos históricos, intelectuais, filosóficos do planeta. Iluminismo, Isso. positivismo, humanismo. Todos eles que pretenderam aí recuperar a nossa capacidade intelectual, filosófica, de pensar, de contestar e tudo mais. Então, a gente já viu um pouquinho do Francisco de Assis, Pacífico Francisco de Assis, João Hus, na Tchecoslováquia, a gente já viu Lutero, as suas 95 teses, o Wycliffe. E hoje, Rafaela, dirigente, palestrante, novinha para chuchu, bem-vinda. E nós vamos falar de quem? Quem é o nosso personagem famoso desse É um personagem que o Jorge adora. É meu ídolo. Eu também gosto muito dele, nossa. Que é o Giordano Bruno. E realmente é impressionante o conteúdo doutrinário que ele trouxe naquela época, né? Não, eu fiquei pasma, e o ouvinte vai ficar pasmo também, porque não é possível, né? Falar tudo que ele falou? É demais. Aliás, só para falar tudo que ele falou, Naquela época, 1500. naquela época só podia acabar como acabou, né, Rafaela? Com certeza. Então, só pra gente entender um pouco quem é esse personagem, Giordano Bruno, ele nasceu em Nola, lá na Itália, em 1548, e ele era filho de militar. Na verdade, o seu nome mesmo era Filippo. E aí depois ele mudou para Giordano quando ele entrou na ordem dominicana aos 15 anos. Aliás, mais bonito, hein? É. Giordano de Felipe. É italiano. Pois é. Como foi mencionado no programa Divinista, naquela época a igreja tinha o monopólio da educação. Então, para estudar, tinha que ser dentro das instituições. Querendo ou não, tinha que estar dentro da igreja para poder fazer os seus estudos. Não foi diferente com o Giordano Bruno. Precisou ir para a igreja. Exatamente, não tinha muito outro jeito de Não tinha você outro ter aspecto, acesso. não tinha. E aí eles tinham que se submeter a isso, embora se submeter seja uma palavra forte, porque na verdade todos esses espíritos eles foram grandes questionadores da igreja. Né? Então eles se submeteram entre aspas. E é interessante porque quando a gente pesquisa a história de Giordano, você vê que desde muito cedo ele já tinha o espírito mais rebelde mesmo. Isso é bem nítido. E a sua independência também em relação aos dogmas da igreja. Aliás, é exatamente para isso que eles reencarnam, né? Para serem rebeldes e na época, para contestar os dogmas da igreja, Rafaela. Exatamente. Só para a gente ver um exemplo, o Giordano, ele considerava que os padres tentavam afastá-lo das mais dignas e altas ocupações e de aprisionar o seu espírito, fazendo-o escravo de um sistema tolo e miserável. E aí, naquela época, as moradias dos padres eram umas espécies de cela. E aí falaram que ele tirou todos os santos da cela... E que ele falava que a igreja oferecia uma literatura para ele que não era muito interessante. Ele preferia ler Pitágoras, Platão, Copérnico, e ele foi mais ou menos por esse caminho mesmo. E essas obras que a Rafaela citou eram condenadas pela igreja. Tá? Veja como esses grandes espíritos sempre priorizaram o conhecimento. Conhecimento, né? Não tem por onde... Imagina, Copérnico era... odiado pela igreja. Eu quero que a Rafa fale muito mais, mas eu quero repetir nossos telefones aqui. Se você quiser ganhar o Evangelho Eterno, que é a síntese da doutrina, entrega para a nossa humanidade, basta ligar para cá e dar seu nome e seu endereço completo. Telefone 3171-0221 ou 3262-4490. Pois é, mas continuando lá, Rafaela, o que ele aprontou mais? Ele se formou em teologia aos 27 anos. Aliás, não tinha outro caminho, né? Eles acabavam virando padre, monge, não tinha outro caminho. Sim. E ele foi acusado de heresia. Olha. Porque ele produziu uma peça naquela época que ele descrevia o ambiente ali que ele vivia de uma forma muito crítica e irônica também. Aí foi considerado um herege e teve que sair de lá. E aí ele vai para Roma,
Depois ele vai para Genebra, onde ele adota o calvinismo. Olha como o Calvino é importante, né? Ou seja, os personagens vão se compondo. Sim. E aí ele deu aulas de gramática e de astronomia, com informações, assim, surpreendentes para a época. Acima da época. Nós trouxemos os textos aqui, a Rafaela trouxe os textos aqui. Gente, vocês sabem o que aconteceu. O Giordano também foi expulso pelos calvinistas, pelas críticas que ele fez. E a Rafaela já vai contar para a gente já nossos ensinamentos aí, os ensinamentos revolucionários de Giordano Bruno. Mas ele, como não podia deixar de ser, acabou nas garras da Inquisição, como todos os personagens que a gente está trazendo aqui. Sim. Ele foi traído, coitado. Como sempre também, quase sempre é assim. Ele vai para Veneza, que na época era uma cidade da Itália que ela era mais liberal. Então ele falou assim, para mim que sou mais crítico, eu acho que essa cidade talvez dê certo comigo. Mas foi um engano, porque quando ele chegou lá, tinha um nobre, um rapaz da época, chamado Mocenigo, e aí quando ele teve uma briga com o Giordano, ele trai ele e denuncia ele para a Inquisição como um herege. Nossa Senhora. E aí, no julgamento, como todos, ele também teve a chance de se retratar, de falar que não era nada daquilo que ele estava falando, ssó que ele não negou. Ele não arredou o pé, ele reafirmou as suas crenças e as suas descobertas. Gente, para quem não conhece o personagem Giordano Bruno, tem muitas informações. Agora a internet é mais fácil ainda, né? Tem peça de teatro, tem um filme, Pássaro de Fogo. É impressionante a cena da execução de Giordano Bruno. Nossa, é impressionante. Tem uma passagem, Rafael, nesse filme, não sei se você acabou assistindo ou não. Ainda não. Não sei nem se é real, mas ele fala assim, na hora que ele está tentando se defender, ele fala assim, mais que ingenuidade a minha, pedir a quem tem poder abrir mão de um pouco desse poder. Eu arrepiei nessa hora aí, eu fiquei boba de ver, né? Mas fala da cena. Fala da cena lá dele. Giordano aos 52, vestindo uma túnica de condenado. Um menino, 52 anos, jovenzinho. Amarrado a uma estaca e com a língua atravessada por um prego e presa a uma estrutura de metal. Caminhando para a fogueira na Praça das Flores, no centro de Roma. Ele morre no dia 17 de fevereiro de 1600. Nossa Senhora. 17 de fevereiro, eu faço aniversário 15 de fevereiro. Os telefones da Rádio Mundial, 3171-0221. Quer ganhar Evangelho Eterno? Ligue para nós. Pois é. Olha, agora a gente vai aos principais ensinos de Giordano Bruno. Você vai ficar bobo de ver, ouvinte. Não tem por onde. Lembrando o seguinte, que o Giordano Bruno é o mesmo espírito que encarnou. Como João Evangelista, como Antônio de Pádua, como Samuel, Daniel e Giordano Bruno no final, tá? Então, como Samuel, gente, ele reorganizou a escola de profetas que mais tarde vai virar a Ordem dos Essênios e ou Nazireus, por isso Jesus Nazireu, né? E de onde vai sair mais tarde Jesus e João Batista. Mas, Rafaela, traz lá, ensinamentos de Giordano Bruno naquela época, em 1600. Só para vocês terem uma noção de quem era essa pessoa, hein? Ele tocou em assuntos e dogmas que a igreja achava fundamental. Ele trouxe a ideia de que o universo é infinito. Olha o que ele dizia. O mundo é infinito porque Deus é infinito. Como acreditar que Deus, ser infinito, possa ter se limitado a si mesmo, criando um mundo fechado e limitado? É coerente. Isso é incrível. Para raciocinar. Com certeza. Naquela época. Porque a igreja dizia que a Terra era o centro do universo. Mas se o universo for infinito, ele não tem um centro. Não tem um centro. E aí a igreja também não é o centro do planeta. Puro raciocínio. Do mundo, né? Puro raciocínio. E aí isso ia muito contra o absolutismo da igreja, tá? Com certeza. Bom, vamos lá. E Giordano Bruno vai trazer também a ideia do monismo, né? De certa maneira, já fala de monismo. Sim, porque ao falar da natureza das coisas, ele diz que a divindade está presente em todas as coisas. É incrível isso. A frase dele, existe apenas uma divindade, a qual pode ser encontrada em todas as coisas, a mãe sustentadora do universo. A divindade revela-se a si mesma em todas as coisas. Tudo tem a divindade latente no seu interior. Sem a sua presença, nada poderia existir, pois ela é a essência da existência do primeiro ao último ser. Esse é o texto dele e é impressionante como Elias vai ter que voltar de novo, né? Na figura de Oswaldo Polidoro,
meio milênio mais para frente, né, 400 anos depois, para resgatar essa mesma verdade. Por quê? Na Bíblia dos Espíritos, olha a similaridade que o Polidoro fala. A mais simples forma de explicar a chamada criação é dizer que em Deus, em si mesmo, tudo engendra, sustenta e determina. Do nada jamais poderá sair coisa alguma. É Deus manifesto que se revela como a dita criação. Praticamente as mesmas palavras. Praticamente, Rafaela. Com certeza. E veja que o Giordano Bruno, como você falou do Evangelho Eterno, ele fala que a divindade latente no seu interior. Então, as centelhas emanadas, ou seja, nós espíritos, né, não centelhas criadas, contém todas as virtudes divinas em potencial, que quer dizer latentes. Isso está no Evangelho Eterno. Sim, e que a gente deve desabrochar no seio dos mundos, das vidas, das existências. Então, por isso que a gente quer que você tenha o Evangelho Eterno na sua mão, tá? Então, você vai comparar esses textos, você vai ver que fantástico o trabalho do Giordano Bruno. Então, ligue para nós, dá aí os telefones, marido. 3171-0221. Estamos ao vivo aqui na Rádio Mundial. Agora é importante, né, Rafaela? Giordano Bruno falou que não só os humanos têm um espírito, ou o espírito sustenta, né? Mas tudo tem espírito. Né? Tudo. Imagina falar isso naquela época. Ele falava que há a existência de alma em todas as coisas. Olha a frase dele, ó. Uma coisa, por minúscula que seja, encerra em si uma parte de substância espiritual, a qual se encontra o sujeito, suporte, adequado, torna-se planta, animal. Olha. Porque o espírito se encontra em todas as coisas e não há mínimo corpúsculo que não o contenha em certa medida e que não seja por ele animado. Olha, Deus está em toda parte, Deus é a essência de tudo. Exatamente. Por isso que ele foi conduzido ao patíbulo de boca fechada. Né? Não podia falar e mais mais tarde, o próprio Kardec vai escrever que o espírito evolui através do reino mineral, vegetal e animal. Por isso que o Giordano falou aí das plantas e tudo mais, né, Rafaela? E ele também acreditava na reencarnação. E ele ensinava que tudo no universo manifestado se encontra no processo de vir a ser, né? Ciclicamente, e que todas as coisas vêm e vão e retornam novamente. Isso vai muito de encontro com os estudos de Pitágoras, que ele estava lendo nas leituras proibidas da igreja. Época, né? Porque o Pitágoras, ele dizia assim, do um, tudo parte, no um, tudo movimenta, e no um, tudo atinge a finalidade. Bem, Rafaela. Eu estou maravilhada. Eu também. Feliz pela Rafaela, maravilhoso. pela sua idade, pelo programa, pelo Giordano Bruno. Maravilhoso, Giordano Bruno. Por isso que a gente gosta muito dele. Mas vamos lá, que estamos indo para o final do nosso programa. Qual é a última mensagem que você quer deixar aí para o nosso ouvinte, para nós todos, aliás? Porque as ideias que o Giordano Bruno tinha na época eram realmente consideradas absurdas. Né? Mas 500 anos depois, como vocês sempre divulgam aqui, a gente tem essas verdades restauradas no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Infelizmente, como a gente ainda tem algum pedaço da humanidade com a alma e o coração na Idade Média, Com certeza. eu vou deixar uma reflexão para todos nós, que é uma própria frase do Giordano, que é muito bonita e que ele fala da independência da verdade. Vou ler para vocês. Eu fico arrepiada, sem brincadeira. Só os espíritos fracos é que pensam com a multidão, por ser ela multidão. A verdade não é modificada pelas opiniões do vulgo, nem pela confirmação da maioria. Lindo, Rafaela, repete. Repete porque é lindo demais. O Evaldo vai me matar, mas vamos lá. Só os espíritos fracos é que pensam com a multidão, por ser ela multidão. A verdade não é modificada pelas opiniões do vulgo, nem pela confirmação da maioria. Pois é, vamos pensar com a nossa cabeça, como disse Polidoro. Ai, pai de Deus. Você ainda volta esse ano, Fala? Esse ano não. Vamos buscá-la. Vamos buscar. E agora, gente, brigadão, Rafaela. Eu que um beijão agradeço. pro paizão. Opa, um de beijo, novo. Beijo, pai. Beijo, pai, onde você tá aí, tá? Muito bem. E agora, ainda dá tempo de você ligar. Para quem não tem acesso ao telefone, mande uma mensagem para nós no www.divinismo.org. Peça o Evangelho Eterno. Vai ver esses textos maravilhosos, não do Giordano, mas do Polidoro,
que você vai ter essas informações. E agora a gente convida você a praticar um pouquinho da sua boa vontade, do seu pensamento, do seu coração. Vamos orar pelo mundo. Claro que nesse momento você vai pedir aí pelas suas necessidades, aquilo que você precisa, vai pedir a Deus, aos espíritos e tudo mais. Mas pense em todos os sofrimentos que acontecem no planeta, né? Então, vamos pedir mais tolerância, mais harmonia, mais paz, e pedimos a tua bênção, Pai Divino, para aqueles que se encontram desesperados e de coração despedaçados, que eles sejam fartos de bênção e esperança enquanto nós fazemos juntos esta oração. Divino Salmo. Deus é a minha origem divina, sua impoluta justiça é o meu escudo. Seus divinos dons constituem minha divina graça. Seus 10 mandamentos constituem meu programa de vida. Seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva. Suas verdades são minhas verdades, filho que sou. Seu amor constitui minha tarefa santificante. Suas divinas virtudes serão virtudes do filho que sou. Sua sagrada razão de ser será também a minha. Evidência, Jorge. Pela graça de Deus, eu posso ver uma manifestação que vem do alto e explode muita luz aqui na região da Paulista. E posso ver muitos trabalhadores, muitos apóstolos da verdade de todos os tempos, felizes por essa oportunidade de estarem divulgando, principalmente falando do que foi falado no passado. E é entregue para uma multidão muito grande folhetos, e eles vão distribuindo de mão em mão e vai espalhando pela humanidade toda, graças a Deus. Graças a Deus. Ainda dá tempo de você ligar para cá, 31710221, pedir o seu Evangelho Eterno, que esse poema está lá e ele é belíssimo. Nosso recadinho final. Procure uma sessão mediúnica onde se respeite os 10 mandamentos e vá orar pelos outros, no meio dos outros, no mínimo, uma vez por semana. Tenha um bom domingo, tenha um ótimo fim de semana e fique com Deus. Viva os 10 mandamentos no seu dia a dia, mantenha-se em estado de geração. Quer fazer o bem ao próximo? A gente se encontra aqui no próximo domingo, programa Divinista. Fique com Deus. Fique com Deus.